Fala pessoal, Dante aqui, e a gente está de volta finalmente com a última parte do comparativo entre o iPhone 12 mini e o Galaxy S21. Hoje a gente vai falar das câmeras, eu fiz um teste bem completo para vocês. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu só dar uns recados bem rápidos de coisas que eu recebo bastante pergunta. Então, esse papel de parede eu que fiz, é um papel de parede de um mapa topográfico de uma montanha lá na África do Sul. Eu deixo ele na descrição para quem quiser baixar, é só clicar no link, baixar aí tranquilo. Só matando a curiosidade porque sempre perguntam. Ah, também as películas, que eu gosto bastante de película fosca, tem bastante vídeo aqui no canal falando de película fosca. Também vou deixar o link na descrição para as películas que eu estou usando nos dois aqui. E por último, vou deixar também um link para quem quiser ver as imagens que a gente testou nesse comparativo na resolução original. Vou deixar um link com essas imagens para quem quiser abrir aí no computador e ver com os próprios olhos as diferenças. Então vamos lá, conforme eu disse, esse já é o quinto vídeo de comparativo dos dois aparelhos aqui. Vou deixar um card aí com os outros vídeos que a gente já fez. Quem quiser assistir e não assistiu ainda, pode clicar e assistir. E hoje a gente vai falar das câmeras. Eu fiz um teste aí com fotos, vídeos, modo noturno, tentei incluir o máximo de coisas possíveis pra gente testar. Mas o meu foco é sempre a fotografia com as câmeras principal. E também incluo ali ultra-wide, zoom também um pouco. Mas eu dou mais prioridade para fotografia do que vídeo. E também eu incluí só uma selfie ali para quem quiser ver a qualidade das câmeras frontais. Mas o meu foco mesmo é com as câmeras traseiras. E aí o que a gente tem aqui? No iPhone 12 mini a gente tem duas câmeras traseiras, as duas de 12 megapixels, então a grande angular e a ultra grande angular de 12 megapixels. Já são aí bem conhecidas desde que a Apple lançou a linha 12, né, dos iPhone 12. E aqui é a mesma câmera do iPhone 12, que seria aí o concorrente de tamanho do S21. Então não tem muito o que reclamar aqui, porque é o mesmo conjunto ótico. No S21 a gente tem um esquema um pouco diferente. A gente tem a câmera principal de 12 megapixels, a gente tem a ultra-wide de 12 megapixels, mas a gente tem uma terceira câmera, que ela seria a de zoom, mas na verdade ela é uma câmera normal, só que com um sensor de 64 megapixels, que faz um crop ali nesse sensor e usa uma tecnologia híbrida ali para dar um zoom um pouco melhor, que vai até 30 vezes. E vocês vão ver que faz sim uma diferença, né? Apesar de não ser um zoom completamente ótico, tem uma boa diferença em relação ao iPhone 12 mini, que não tem nenhuma lente dedicada para zoom, né? A gente já vai começar a falar do teste, mas eu só queria dar alguns avisos para não ter nenhum mal entendido. Então esse teste eu vou fazer completamente no modo automático, tá? As fotos que eu tirei, os vídeos que eu fiz são completamente no modo automático. Limpei as lentes antes de cada foto, fiquem tranquilos, não se preocupem com isso. Tirei mais de uma vez as fotos que eu fiquei na dúvida, enfim, é um teste bem certinho pra gente não ter problema e sempre no modo automático. Eu até tenho interesse de fazer um teste focando mais ali nos modos manuais que a gente tem no Galaxy, usando os arquivos em RAW. Quem sabe mais pra frente eu faça isso, mas esse é um teste aí pro usuário comum que vai apontar o celular, tirar a foto e ficar ou não feliz com o resultado. Os dois têm uma função de otimizador de cena. No Galaxy fica direto no aplicativo da câmera, no iPhone fica dentro das configurações da câmera, mas os dois já vêm habilitados de fábrica, então foi assim que eu mantive os dois com essa inteligência artificial que eles usam nas câmeras, otimizando as cenas de acordo com o cenário. Os dois também são capazes de filmar em HDR, é inclusive uma novidade dessa linha 12. Novidade não, né? Porque vocês já viram aí esse iPhone faz bastante tempo, mas foi a grande novidade em termos de filmagem aqui no iPhone 12, 12 mini. E no S21 a gente já tinha ali HDR10 Plus, que a gente podia filmar nos aparelhos da Samsung, mas a gente tem essa opção aqui também. Eu optei por não usar, porque senão teria que exportar o vídeo em HDR, enfim, não ia ficar bacana. Então os dois estão com o HDR desligado e eu filmei, os vídeos que eu fiz foram em 4K 30, que é a configuração que eu costumo usar, que faz mais sentido para o meu uso, tá? Lembrando que os dois conseguem fazer 4K 60 e só o S21 consegue fazer 8K a 24 frames. E conforme eu já falei nos outros testes, esse é um comparativo que vocês já cansaram de ver aí na internet. Os dois aparelhos já têm aí bons meses que foram lançados, mas eu acho que é algo sempre legal da gente revisitar, por causa dos updates que vêm direto nas câmeras, que influenciam não só as câmeras, né, toda a performance do dispositivo, principalmente no S21, que a gente já teve muita atualização. As câmeras tinham um problema bem chato aqui, de ser meio travado o aplicativo. A gente tinha bastante dificuldade de trocar as lentes, travava bastante. Isso foi corrigido com o update de junho, mas eu ainda sinto aqui
ainda não está um aplicativo legal aqui no S21, é um aplicativo que é pesado, você abre, você sente o peso dele, e é uma coisa que é uma reclamação minha, porque no Note 10 Plus, no S10 Plus que eu tenho aqui em casa, não tem esse problema, são aparelhos mais antigos e com desempenho muito mais fraco. Então não sei dizer o que acontece, são realmente sensores que exigem mais talvez do processamento, pode ser que seja isso, mas o que eu quero dizer é, a gente recebe muitas atualizações, muitos upgrades, funções novas interpretações do pós-processamento, então é legal a gente ter esse teste sempre revisitado. Então fica aí para vocês o teste mais atualizado possível dos dois. Bora lá, vamos dar uma olhada nas imagens juntos e eu volto depois para dar uma conclusão aqui, o que eu penso para vocês. Bom pessoal, vamos começar então com fotos diurnas, né, que são as menos desafiadoras nesse comparativo. E aqui já começando com uma foto bem normal, bem tranquila, que a gente tiraria aí no nosso dia a dia. De primeira vista, a gente vê duas fotos muito parecidas, mas tem coisas aqui que eu quero observar com vocês. No iPhone eu achei que o HDR fez um trabalho bem interessante aqui. Se a gente olhar essa parte aqui de cima, no Galaxy tá um pouco sem detalhe, ficou um pouco estourado até. No iPhone ele conseguiu manter aqui. E aí se a gente reparar nessa loja aqui, que tem bastante preto, a gente consegue até ver melhor o interior da loja no iPhone do que no Galaxy. A mesma coisa aqui para baixo. Então eu acho que isso ficou interessante, não ficou exagerado esse HDR no iPhone e deu um resultado bem interessante nessa foto. Agora essa é uma imagem do mesmo ângulo, mas usando as câmeras ultra-wide. E aí qual que é a diferença? A gente vê aqui a questão do HDR se aplicando aqui na parte de cima também, mas eu acho que a ultra-wide no iPhone ela tem uma certa queda de qualidade em relação à câmera principal. Uma queda que é um pouco maior do que a que a gente vê no Galaxy. Então, se a gente olhar aqui a parte dos pretos dentro da loja já está pior até do que no Galaxy, tem mais ruído, né? Aqui embaixo também a gente vê que tem bastante ruído nessa foto, nessa ultra-wide. Tudo bem, a gente está aproximando bastante, de longa distância assim a gente não veria essas coisas, mas é algo que tem que se notar. E também um pouco de diferença na tonalidade do céu, nada absurdo, duas fotos aceitáveis e são super ok. Seguindo nessa mesma tendência, eu queria fazer um teste de zoom aqui bem básico, mas pra gente ver as diferenças, né? Então no Galaxy S21 a gente tem ali as distâncias de zoom já pré-definidas no aplicativo da câmera, que é uma vez, aí depois a gente tem 3 vezes, que é aquele modo híbrido de zoom, e aí 10 vezes, que também é um modo híbrido, mas mais longo ainda, né? Então aqui é a câmera normal, uma vez. No iPhone a gente não tem zoom ótico, só lembrando disso. Daí a gente vai para 3 vezes. Então aqui, de longe, a gente não percebe muita coisa, mas eu vou aproximar um pouco aqui na placa e olha a diferença. Então, apesar do Galaxy S21 não ter uma câmera de zoom dedicada, a diferença que faz ter 64 megapixels é absurda. A gente consegue ler aqui a placa, tá tudo muito mais claro, a gente consegue ver os desenhos nas letras aqui, coisa que no iPhone já fica bem ruim, né? Então, nessas horas até que faz diferença sim. E por último, o iPhone 12 mini só nos deixa aproximar 5 vezes no aplicativo da câmera, e aqui são 10 vezes, então você vê o texto ainda está super claro aqui no Galaxy. No iPhone é realmente um zoom digital sem nenhum trabalho mesmo, eles nem tentam melhorar aquilo, então tem uma diferença bem grande, viu? Apesar do S21 não ter uma câmera exatamente focada em zoom como o S21 Ultra, não quer dizer que o zoom dele é de mentira, existe um zoom ali que tem uma utilidade prática. Essa imagem eu achei interessante de colocar aqui, porque aqui é um exemplo do HDR no S21 errando feio, né? Então aqui a gente estava no final da tarde, esse sol entrando bem forte ali. O iPhone fez um ótimo trabalho aqui, ficou excelente. E no Galaxy simplesmente estourou, eu tirei essa foto mais de uma vez, mas ele não estava entendendo esse cenário. Então aqui foi um exemplo que ficou bem ruim no Galaxy, mas é só um exemplo. Claro que em outros cenários ele se sai melhor, não é sempre assim. Essa é uma foto bem interessante, porque a gente está num ambiente interno, mas muito bem iluminado e com bastante cor, né? Então a gente tem alguns pontos que eu quero ressaltar nessa imagem. Então começando aqui, vamos aproximar desse lado aqui, que tem bastante cor. A gente repara que o Galaxy parece ter um pouco mais de contraste, né? Tá um pouco mais escuro, as cores um pouco mais fortes. Mas tem uma coisa que eu notei, se a gente reparar nesse banco aqui embaixo, eu gostei muito mais, eu acho que tá muito mais fiel à realidade, a cor e a textura da madeira. No iPhone parece que tá meio flat, assim, você não distingue tão bem, e a cor não acertou muito legal no iPhone, então isso foi uma coisa que eu reparei.
Agora, quanto às cores, aqui a gente vê também uma pequena diferença. O azul tem um tom diferente nos dois, né? Mas eu também reparei que o Galaxy está um pouquinho mais escuro, né? Um pouco mais contrastante, mas ele tem menos ruído. No iPhone a gente já começa a perceber algum ruído aqui em cima, que faz parte aí do pós-processamento, uma interpretação diferente dos dois. Aqui eu prefiro o Galaxy. Só que tem uma coisa nessa imagem que o Galaxy não fez muito bem, que é a interpretação do vermelho. Esse vermelho aqui é um vermelho bem forte, bem neon, assim, fluorescente. E o Galaxy, ele não consegue acertar como o iPhone acerta nesse tom, é engraçado. O iPhone interpretou esse vermelho exatamente da forma como eu estava vendo a olho nu. E no Galaxy isso não aconteceu, ficou um vermelho, não sei, mudou o tom do vermelho, ficou um negócio assim meio esquisito, tá mais pro rosa, né? Tá um negócio meio flat, assim. E é engraçado, isso é uma coisa que aconteceu nesse cenário, que eu imagino que se repita várias vezes. Até tirei outra foto focando nessa parte e fica bem claro aqui a diferença. Realmente rola uma interpretação diferente e que o iPhone conseguiu fazer de forma bem fiel. Essa era um negócio iluminado ainda, então realmente essa foi uma parte que o iPhone saiu melhor. Mas eu ainda prefiro o Galaxy na outra imagem. Eu não ligaria nesse caso, o vermelho é só uma parte dessa imagem, né? O resto eu acho que foi uma interpretação mais legal do Galaxy. Mas eu tenho que dar esse pontinho do iPhone quanto ao vermelho. Bom, já mostrei pra vocês uma situação em que o HDR do Galaxy S21 errou feio, e agora eu tô mostrando uma situação em que o HDR do iPhone 12 mini ficou péssimo, assim. Ele errou completamente ali no céu, praticamente não fez efeito. E nem era uma situação tão clara assim, né? O sol tava pro outro lado, o céu tava azul ali, bonitinho, então... E assim, lembrando, né? Esse é um comparativo totalmente no automático. Então eu apontei as câmeras, bati as fotos, as lentes estavam limpas, eu sempre falo isso, porque sempre tem gente que reclama. Então eu tomei todo o cuidado. É que realmente, nesse caso, o iPhone errou. Saiu errada a foto, o HDR não processou ali o céu. Então aqui não tem nem o que falar, a foto do Galaxy ficou bem mais interessante. Bom, esse não é o foco do meu comparativo, mas o pessoal sempre pergunta das câmeras frontais, então eu sempre gosto de testar num cenário bem padrão, mas bem iluminado, que dê ali uma certa dificuldade. E aí aqui a gente já tem algumas diferenças, né? Dessa vez eu acho que o Galaxy saiu muito bem. O iPhone deu uma estourada ali na minha blusa, que era preta, inclusive, não sei porque que ele clareou tanto. Apesar do tom de pele no iPhone parecer um pouco mais saudável, né? Um negócio um pouco mais quente, avermelhado, eu gosto mais da foto do Galaxy. Apesar do céu estar um pouco mais morto em relação ao céu mais azul no iPhone, essa estourada aí na foto me incomoda um pouco. Mas assim, as duas estão super utilizáveis, né? Aí é questão de preferência, mas eu acho que os dois se saíram muito bem aí. Então são fotos similares. E agora um comparativo no modo retrato nos dois aparelhos. Então lembrando, no Galaxy a gente até consegue fazer um modo retrato com zoom, mas no iPhone não tem essa opção, então eu fiz um modo retrato com as câmeras principais nos dois. E aqui é impressionante a diferença, as cores estão muito diferentes, e aí eu vou dar um zoom aqui no cachorro para vocês verem. O iPhone errou no desfoque, eu tirei essa foto mais de uma vez, tá? O Galaxy não dá para falar que fez um desfoque perfeito, mas você vê como ele faz a mistura do fundo, né, com o cachorro aqui muito melhor, então ele disfarça qualquer errinho, enquanto no iPhone ficou bem feio aqui essa parte. Fora que as cores eu gosto bastante do que o Galaxy fez aqui, achei que ficou interessante, não tá saturado demais a ponto de ficar fora, né, de não estar condizente, eu acho que tá condizente com o cenário, e o iPhone ficou bem mais mutado, assim, tá um pouco sem graça a foto, olhando lado a lado. Mas eu acho que, no geral, o iPhone aqui ele aplica um desfoque, que vocês reparem, ele tá focado, vai desfocando, isso é sempre bem legal de ver. No Galaxy a gente tem esse efeito, mas ele não tá no mesmo lugar que o do iPhone, então ficou um negócio um pouco diferente. Eu gosto mais do resultado do Galaxy aqui, o modo retrato do S21 é bem interessante, mas me digam o que vocês acham, é questão de preferência eu acho, aqui eu gostei mais do S21. Bom, e vamos falar de vídeo aqui no nosso comparativo, então, usando aí as câmeras principais, um dia ensolarado, não devemos ter muitas dificuldades aí. Eu não percebo tanta diferença, a gente sabe que o iPhone, um ponto fortíssimo do iPhone é a gravação de vídeo, agora eu troquei para a câmera ultra-wide, vocês reparem que a grama tem uma tonalidade um pouco diferente, mas os dois tiveram uma troca suave ali das câmeras, então bacana. Os reflexos na lente
dentro do normal, o sol direto ali. Os dois estão muito parecidos, então lidaram muito bem com a incidência dessa luz. E aí, olhando aí para outra direção do sol, também não vejo muito problema. Aqui na Ultra Wide eu percebo uma leve, eu até parei aqui, uma leve diferença. O iPhone parece ser um pouquinho melhor, nesse cenário pelo menos, quando a gente fala de vídeo na câmera Ultra Wide. Então, são poucas diferenças, mas eu acho que nas câmeras principais não notei muita diferença. Mas eu acho que quando a gente fala da Ultra Wide, o iPhone ainda lida melhor com vídeos. E vamos fazer mais um teste de zoom, que é uma coisa que eu sempre gosto de mostrar aqui. Essa então é a foto com a câmera principal nos dois. A gente vai tentar se aproximar aqui. Tem umas leves diferenças aí na tonalidade, mas não é isso que a gente está focando. E agora vamos lá, 5 vezes de zoom, o máximo que o iPhone 12 mini permite. A gente já vê que fica bem com cara de zoom. No S21 ele ainda segura muito bem a barra, dá quase para ler aqui a placa. Então, bem legal, bastante diferença novamente, né? E aí aqui é o máximo que o S21 vai, 30 vezes, até que dá para quebrar um galho, em relação ao iPhone, que não tinha muito como melhorar aqui. Já a gente vai falar das fotos noturnas, mas eu queria só passar mais algumas diurnas para mostrar para vocês algumas diferenças. Então, claro que é um cenário que os dois se saem muito bem, mas eu queria mostrar uma interpretação bem diferente dos dois, né? O Galaxy faz tempo já que a Samsung implementa isso, tende a ter sombras, eles trazem um pouco mais das sombras, então fica um negócio um pouco mais claro nas sombras, e no iPhone sempre tem esse visual um pouco mais contrastante. Em alguns cenários eu gosto mais do que a Apple faz, em outros eu gosto mais do que a Samsung. Então aqui novamente um cenário aí bem ensolarado, a gente percebe uma pequena diferença no tom do céu, e a gente percebe de novo aquilo, né? Olha só a sombra aqui nessa planta, como no Galaxy ele praticamente tira a sombra, né? Deixa bem verdinho ali, enquanto no iPhone ele mantém um contraste ali mais forte. O preço que o Galaxy paga por isso é isso aqui, ó. O muro aqui atrás está bem claro, está quase chegando no ponto de estourar. Algumas partes dele estão meio estouradas. No iPhone você vê que ele mantém ali as nuances desse muro melhor. Não sei, é questão de preferência, que nem eu falei pra vocês, às vezes eu prefiro o resultado que o Galaxy traz, às vezes eu prefiro o resultado que o iPhone traz. Então, isso aí é questão de preferência. Vamos começar a falar de fotos noturnas, então, e que foto melhor para ilustrar isso do que da própria Lua, né? O S21 consegue dar um zoom legal na Lua, a gente consegue resultados bem interessantes, até mesmo quando a Lua não tá cheia, como é o caso aqui. No iPhone a gente não tem nenhum modo dedicado, a gente não tem zoom também, então ele nem tenta escurecer a Lua para poder bater a foto, e também não consegue nem chegar perto, porque não tem um zoom. Então esse é o resultado, você vê, nem parece a mesma Lua, mas é que ele não conseguiu nem focar e acaba dando esse efeito esquisito. Mas então se você gosta de tirar foto da Lua, aí não tem muito o que falar, o S21 vai te satisfazer mais. Essa já é uma foto no modo noturno, e assim, tem algumas coisas que eu até gosto na foto do iPhone, tem um contraste, uma saturação interessante, só que aí eu reparei bem nesse ponto aqui, olha o telhado dessas casas. O iPhone nem tentou clarear, não sei por qual motivo, talvez uma preferência aí no software, ou talvez algo que passou batido nessa imagem. Olha só a árvore, essa realmente é uma foto no modo noturno, tava escuro, mas com as luzes aí da cidade acaba iluminando bem a foto. Mas o iPhone nem tentou clarear o telhado dessas casas, então não tem muito o que falar. Bom, mais um vídeo curtinho aí então do pôr do sol, já dá pra ver umas diferenças bem maiores nesse caso, porque a luz estava oscilando muito mais, né? Olha só, o Galaxy escurecendo bastante as sombras, o iPhone deixando mais claras, e aí, parando aqui no céu, eu gosto bastante da forma como o iPhone lida, dá pra ver mais as camadas do pôr do sol. No Galaxy a gente ainda vê aquela bola do sol, né, o clarão, então eu gosto um pouco mais do que o iPhone fez aqui, e também a gente percebe um pouco das cores um pouco diferentes, né. O dourado do pôr do sol pega um pouco mais no gramado do Galaxy, mas se você reparar bem, o gramado no iPhone está mais detalhado, né? Então esse é um ponto que a gente vê uma vantagem no vídeo do iPhone. Aqui ainda não estava completamente escuro, mas a gente já vê uma diferença bem grande na forma como eles lidam com o gramado ali. O Galaxy ainda mantém um pouco melhor. E eu gosto que aqui a gente vê melhor essa estrela bem forte aqui. Não sei se é uma estrela, tá? Me avisem se vocês souberem o que é, mas eu imagino que seja uma estrela. No Galaxy está mais interessante ela aqui no céu, né? Então foi isso que eu preferi aqui. E aqui já é uma foto no modo noturno, então tava bem escuro mesmo,
com a câmera principal aqui nos dois. E aí eu não gosto de nenhuma das duas fotos, eu já acho que estava escuro demais para ficar uma foto interessante, sem um tripé pelo menos, né? E, bom, aqui eu ainda tenho que dizer para vocês que eu prefiro o Galaxy, os dois estão meio esquisitos, mas pelo menos está um borrão mais controlado, com menos ruído. No iPhone ficou um pouco borrado, ele não tirou muitos ruídos, então não ficou tão interessante. E aqui é o mesmo cenário, só que com a Ultra Wide. E de novo, estava muito escuro mesmo. Aquela lâmpada ali é a única coisa que tinha iluminando a cena e realmente estava bem escuro. Então, talvez tenha gente que vai falar que eu tremi com o iPhone, que essa foto não tá valendo. Mas assim, eu não tremi dessa forma, como a foto indica, sabe? A questão é que essa Ultra Wide do iPhone, ela não é muito legal no modo noturno. É para uma emergência, realmente, você usar ela no modo noturno. Então, por menor que tenha sido minha tremida, se é que eu tremi, o resultado já ficou assim. No Galaxy tudo bem, a gente não tem uma foto tão clara quanto no iPhone, mas está muito mais bem definida, né, eu acredito. Talvez seja melhor manter um pouco mais escuro, mas com mais clareza, né. Aqui eu fiz duas imagens, essa aqui que vocês estão vendo, que é com a luz acesa, então já estava de noite, uma luz acesa ali causando essas sombras que vocês estão vendo. E assim, aproximando, eu vejo, o iPhone parece trazer um pouco mais de texturas aqui. Isso é detalhes, né? Porque os dois estão excelentes. Olha só o texto aqui no iPhone, como ele parece trazer um pouco mais o texto para meio que você tentar enxergar aquilo. Aqui então com a luz acesa. E agora a segunda foto, que aí eu apaguei a luz, fiz uma foto no modo noturno nos dois, e essa luz que está iluminando está bem distante. Então é interessante da gente ver as diferenças. Eu acho que o cenário muda um pouco aqui. A gente vê que ainda assim o texto aqui no quadro no iPhone tá mais claro, né? Parece que dá para quase ler, enquanto no S21 não dá, só que a gente tem mais ruído aqui no iPhone. Só que se a gente descer aqui para o próprio móvel, né? Você vê que tem mais clareza nos detalhes no S21, pelo menos eu acredito que sim. E aqui no piso também tem uma boa diferença, o iPhone tem mais ruído, eu acho que está mais detalhado no S21. E essa é uma foto com a câmera ultra-wide dos dois. Não foi no modo noturno, então aqui é uma foto normal, só que a gente estava de noite e num ambiente interno com bastante luz. Não é o melhor cenário para você usar a câmera ultra-wide, mas eu queria testar justamente para ver como os dois iam se sair. Eu pessoalmente gosto mais do S21 aqui. Eu acho que a câmera ultra-wide dos iPhone, pelo menos até essa geração do 12, não é muito interessante, ela tem alguns resultados bons com vídeo, mas com foto eu acho que ela sempre fica um pouquinho atrás. Então se a gente der um zoom aqui no teto, os dois não tão exemplares, mas eu vejo com mais clareza o teto aqui no S21, as cores estão mais acertadas, tem um pouco menos de ruído. No geral eu acho que ele dá uma foto mais viva, né? A do iPhone 12 mini ficou meio esquisita, ali nas bordas você começa a ver que você está perdendo bastante informação. Bom pessoal, então essas foram as imagens, o que vocês acharam? Comentem aí a opinião de vocês. Eu acho que foi um teste bem produtivo, né? Deu pra gente ver bastante diferença e também bastante similaridade, né, entre os dois, porque eles não podiam ser mais diferentes em termos de hardware e software, mas que às vezes vão para o mesmo caminho quando se trata de fotografia e vídeo. E eu vou dar minha opinião sincera para vocês, tá? Eu não usava um iPhone top de linha há muito tempo, e usar mesmo no dia a dia, né, comparando lado a lado. E eu confesso que algumas pessoas criam uma certa expectativa, que até eu estava começando a me enganar, de pensar, poxa, essa foto ficou legal aqui no S21, por exemplo, ou qualquer outro aparelho, mas se fosse no iPhone, né, teria ficado mais interessante. E agora, finalmente, com o iPhone 12 mini em mãos, fazendo esse teste direto, você percebe que não é bem assim, né? Tem vários pontos fracos também nesse sistema de câmeras da Apple, principalmente agora que os concorrentes estão fazendo sensores maiores, mais versáteis, com muito zoom. Zoom aqui no S21 nem é um ponto tão forte assim, né? Mas se você comparasse com o S21 Ultra, nossa, eu não consigo deixar passar batido. Eu acho que é um negócio que faz diferença assim, que você acaba usando, que é divertido de ter e que é bom ter. Então assim, são duas câmeras que eu confio bastante, não me peguei usando mais uma do que outra. Eu acho que nas duas ali, tendo as duas em mãos, são suficientes para mim, né? Porque se eu sentisse mais seguro com uma, eu sempre perceberia que eu saco ela para fazer a foto
antes, né? Isso não aconteceu nem com o iPhone, nem com o S21. Eu acho que os dois são bem competentes. Eu tiro a foto com o que tiver mais fácil ali. Claro que alguns recursos fazem diferença. Se eu for dar um zoom, eu vou usar o S21. Mas, no geral, eu acho que são duas câmeras que vão entregar desempenho de top de linha com resultados bem satisfatórios. É muito questão de preferência, né? O iPhone tem um visual que costuma ser um pouco mais quente, um pouco mais contrastante. O S21 tem um visual um pouco mais saturado, com as sombras bem trazidas para cima, né? E é claro que a gente não se aprofundou em vídeo, mas você vê dois vídeos casuais ali que eu coloquei no comparativo e dá para ser feliz com os dois. Existem diferenças, eu acho que a Apple tem sim uma vantagem em vídeo. Se eu fosse gravar um vídeo ali casual, talvez eu desse preferência para o iPhone, por dois motivos. Um, que não tem esse peso no aplicativo da câmera, que eu já reclamei que estou sentindo no S21, então eu consigo ir lá fazer um vídeo tranquilo. No S21, é meio complicado, às vezes dá uma lentidão no aplicativo. Eu vou abrir, vou abrir pelo atalho, ok? Quero abrir um vídeo. Ele tem um certo, sabe, é difícil mostrar aqui pra vocês, mas no dia a dia você percebe. Se você sente isso aí, também tem um S21, comenta pra eu saber. E aí no iPhone é tudo um pouco mais prático nesse quesito. O aplicativo da câmera não me passa nenhuma impressão de ser pesado. E no geral, eu acho que se você quiser fazer um vídeo com a Ultra Wide, o iPhone é um pouco mais consistente também na qualidade desse vídeo. Já em foto, eu prefiro muito mais a Ultra Wide do S21. Eu não me dei por satisfeito com a Ultra Wide do iPhone. O modo noturno nela é terrível. Foi a primeira geração, no iPhone 11 não tinha modo noturno. Não achei bom, não dá pra confiar muito. E para fotos no dia a dia é legal, é bom. É bom, se tiver no dia aí, durante o dia, vai ter uma foto legal, mas eu ainda acho que o S21 faz uma foto melhor ainda. Então não me convenceu a Ultra Wide do iPhone 12 mini, nem do 12, portanto. Mas é isso, pessoal. Acho que eu já falei muito nesse vídeo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Esse é um comparativo que eu estava muito curioso para fazer e muito curioso para ver o que vocês iam falar, né? Então é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Deixem sugestões, vocês querem ver mais alguma coisa de iPhone 12 mini contra S21 ou contra algum outro aparelho? Qual que é a curiosidade de vocês? Valeu, pessoal, e tchau!